Olá, boa tarde. O meu nome é Joana Cordeiro, sou alumínio da Egas Muniz, atualmente enfermeira no Hospital Garcia de Horta. Venho apresentar os resultados de uma Scoping Review realizada por mim e pelas professoras Margarida Ferreira e Paula Oliveira. Teve como finalidade perceber o estado de arte em Portugal relacionado com as intervenções de enfermagem ao cuidador informal do idoso dependente, que pudesse contribuir para a prática dos enfermeiros de família. Gostaria de começar por agradecer a oportunidade para partilhar o nosso trabalho. A introdução, vamos falar uma breve introdução, a metodologia do trabalho, os resultados, discussão e uma breve conclusão. O envelhecimento populacional é um fenómeno demográfico mundial e muito marcado na Europa. Com isso, houve a necessidade de repensar as lógicas de prestação de cuidados de saúde, com ênfase para os cuidados de maior proximidade. Ao mesmo tempo que nos deparamos com mais idosos a necessidade de cuidados de maior complexidade, sabemos que as famílias perderam a capacidade de dar resposta a essas necessidades. Fatores como o baixo índice de fecundidade, a inclusão da mulher no mundo do trabalho, o aumento da idade da reforma, têm repercussões negativas no suporte familiar, reduzindo o número de pessoas disponíveis para a prestação de cuidados informais. Independentemente das dinâmicas familiares envolvidas na prestação de cuidados aos idosos com dependência, é reconhecido o importante contributo social dos cuidadores informais. E com isto, os apoios sociais são escassos. Assim, o enfermeiro de família encontra-se numa posição privilegiada para antecipar, diagnosticar e intervir nas necessidades dos cuidadores informais, pois percepciona a pessoa na sua complexidade multidimensional integrada na família, do qual detém um conhecimento profundo. No contexto dos cuidados domiciliários, a intervenção desenvolve-se no quadro de alguns constrangimentos, como o transporte ou o tempo disponível por cada consulta, que podem dificultar a realização de intervenções mais complexas. Simultaneamente, a sua ação desenrola-se num enquadramento de estreita articulação com outras unidades, tendo em conta os critérios de complexidade ou o tempo despendido, podem ser assumidos, por exemplo, pelas equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Assim, assumindo como ponto de partida esta posição privilegiada, as oportunidades de articulação com outras equipas e os constrangimentos identificados, pretendemos com este trabalho identificar dificuldades percepcionadas pelos cuidadores informais e mapear no contexto nacional as intervenções de enfermagem aplicáveis ao contexto em estudo, criando assim contributos para a intervenção do enfermeiro de família. A nossa metodologia, optámos pela realização de uma revisão scoping por ser uma abordagem mais exploratória e ampla, pelas recomendações de Joana Briggs Instituto. Para a formulação da questão de investigação, utilizamos a estratégia PCC, ou seja, população, conceito e contexto. A nossa pergunta de partida foi, então, quais as intervenções de enfermagem dirigidas às dificuldades percepcionadas pelo cuidador informal no contexto domiciliário. Para motivos de clareza, dividimos esta questão em duas subquestões. Quais as necessidades percepcionadas pelos cuidadores informais aos idosos dependentes e quais são as intervenções do enfermeiro de família dirigidas às dificuldades percepcionadas pelos cuidadores. Como critérios de inclusão, só estudos realizados em Portugal entre 2015 e 2020. Quanto à população, somente cuidadores informais com idade superior a 18 anos, a prestar cuidados a idosos com mais de 65 anos. Em relação ao conceito, estudos relacionados com intervenções de enfermagem dirigidas às dificuldades percepcionadas pelos cuidadores, e o contexto é somente no domicílio. Foram escolhidos todos os estudos relativos a intervenções que não fossem dos nossos critérios de inclusão. Relativamente à nossa estratégia de pesquisa,
foi efetuada na base de dados BEON e nos repositórios científicos de acesso aberto de Portugal. E utilizámos estas expressões para ter uma maior diversidade dos estudos. Quanto aos nossos resultados, optámos pela metodologia PRISMA, descrita neste fluxograma. Foram identificados um total de 167 estudos, no quais fomos excluindo até ficarmos com 20 estudos. A maior parte destes estudos são estudos desenvolvidos a nível académico. Ainda sobre a amostra, as amostras estudadas verificou-se uma generalidade de estudos, género feminino, com idades superiores a 55 anos e com baixos níveis de escolaridade. Apesar da maioria dos estudos nos incidir no impactos negativos da prestação de cuidados, por vezes, em 2 estudos que nós estudámos, percebemos que muitos referiam a sensação de satisfação relacionada com o ato de cuidar, sentimento de dever cumprido, proximidade e intimidade com a pessoa cuidada. Os restantes estudos abordam muito os impactos negativos da prestação de cuidados informais. Nos estudos que utilizavam os instrumentos de avaliação da sobrecarga, muitos deles é entre o grau moderado a elevado de sobrecarga dos cuidadores informais. E uma análise mais fina faz-nos emergir em diversas dimensões. Sendo que a principal é o impacto emocional, e depois temos estudos que revelam também a falta de conhecimentos e competências para cuidar enquanto mecanismos de eficácia e controle. Também temos a sobrecarga financeira, que esta sobrecarga surge, por um lado, em consequência da interferência do papel do cuidador informal com o desempenho de uma atividade profissional e, consequentemente, uma perda de rendimento e, por outro, o aumento das despesas. O isolamento social também está relacionado com as interferências de prestação de cuidados, com a possibilidade de participar em atividades de convívio e lazer. Depois, estudos abordam muito também o impacto físico e da saúde do cuidador informal. Muitos revelam que sentem-se cansados, têm perturbações do sono, muitas das vezes leva a ter a ansiedade. E uma outra dimensão que também é muito vulgar nos estudos é a falta de apoio profissional, não tanto só por nós, profissionais de saúde, mas também a parte do setor social. Com isto, relativamente à primeira questão, concluímos que, ao nível da avaliação dos principais dificuldades percepcionadas pelo cuidador informal, os estudos incluídos detectam as dificuldades identificadas na literatura e não surgindo dimensões desconhecidas. Quanto à segunda questão, devido ao tempo disponível para esta apresentação, não nos vamos deter na descrição das diferentes intervenções e, para isso, optamos por introduzir uma proposta de classificação das intervenções com o cuidador informal. Sendo que temos intervenções dirigidas ao descanso do cuidador, ou seja, que proporcionam momentos de tempo livre aos cuidadores informais. Intervenções ambientais que podem incluir modificações e reorganização de espaço e eliminação de barreiras. Grupos de ajuda mútua que proporcionam espaços para partilha de experiências ou conselhos. Intervenções psicoeducativas, que consistem em programas de intervenção estruturados visando, para além da transmissão de informação, o treino de habilidades. Intervenções educativas que têm como objetivo desenvolver as competências instrumentais. Intervenções baseadas nas novas tecnologias e programas de ajuda combinada com todos acima. E com isto, ainda voltando atrás, verificamos que as intervenções encontradas nesta amostra de estudos enquadram sobretudo as dimensões educativas e psicoeducativas
e também há uma grande maioria dos projetos não conseguiu concretizar intervenções do grupo pela indisponibilidade do cuidador informal para sair do seu domicílio por não terem quem os substituísse. De género de conclusão muito breve. Embora a enfermagem de família não seja uma especialidade relativamente recente no nosso país, notamos a existência de alguns trabalhos já desenvolvidos nesta área. Contudo, de modo a dar uma perspectiva mais ampla, incluíram-se estudos provenientes de outras áreas de especialidade, cujas propostas de intervenção puderam dar contributos para a prática especializada em enfermagem de saúde familiar. Concluímos que o enfermeiro de família tem condições para constituir o centro de articulação dos diversos recursos e de equipas de saúde, antecipando, detectando precocemente, implementando respostas estruturadas às necessidades destas famílias. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.